todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Sério. Eu gostaria muito e com muito carinho de agradecer a sua audiência. Quero agradecer também a todas as mensagens aí das redes sociais. Muito obrigado a todos vocês por todo esse carinho com a nossa equipe do programa Fala Sério. E você que perdeu os programas passados, você pode assistir pelo meu canal do YouTube. É só acessar www.youtube.com/Paulo Pacheco AM. E o nosso entrevistado essa semana é o ex-deputado estadual Marcelo Ramos, que foi candidato ao governo nas eleições passadas, obtendo uma grande votação. Você pode conhecer um pouco mais da sua história agora. Natural da cidade de Manaus, Marcelo Ramos Rodrigues nasceu em 1973. Maratonista, é casado com Juliana Maranhão Ramos Rodrigues, pai do Gabriel e da pequena Marcelinha. Advogado formado pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduado em Direito Processual Civil, iniciou sua vida política ainda como estudante secundarista, ocupando a presidência de um grêmio estudantil e militando posteriormente na universidade que estudou como presidente do centro acadêmico. Concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em 2004 como vereador de Manaus, mas alcançou apenas a suplência. No ano seguinte foi nomeado subsecretário municipal de esportes de Manaus e em 2006 chegou ao cargo de chefe de gabinete do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte. Em 2007, assumiu a vaga de vereador, tornando-se também presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Em 2008, conseguiu ser reeleito ao cargo de vereador e em 2010 foi eleito deputado estadual. Já no ano de 2014, Marcelo Ramos foi candidato ao governo do Amazonas, onde obteve 179.758 votos. Recentemente, Marcelo Ramos filiou-se ao Partido da República, PR, onde é pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Já estamos aqui com o nosso entrevistado dessa semana, Marcelo Ramos. Seja muito bem-vindo ao programa Fala Sério. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É alegria de poder dialogar com você, que é uma pessoa que eu tenho carinho, respeito de longas datas. Muito obrigado. Valeu. Marcelo, a família é algo muito importante para você. E você perdeu seu pai aos 12 anos de idade. Isso não deve ter sido nada fácil. Conta um pouco aqui para os nossos telespectadores qual foi a lição que você teve perdendo seu pai aos 12 anos de idade. Bem, Paulo, a morte do meu pai foi algo muito trágico, muito inesperado. Meu pai e minha mãe participavam do encontro de casais com Cristo e num domingo nós fomos para um encontro, uma confraternização. Meu pai estava jogando futebol, eu tinha 12 anos, eu estava sentado à beira do campo. E o meu pai saiu e disse: filho, chama a tua mãe que eu estou passando mal. Eu fui chamar a minha mãe e quando eu voltei, meu pai já tinha falecido. Teve um ataque fulminante. Claro que um momento de muita dor, mas eu não sei se eu seria um homem melhor se eu não tivesse perdido meu pai. Eu procuro ver as coisas pelo lado bom. Aquilo ali me amadureceu, aquilo ali me fez assumir responsabilidades mais cedo, me fez olhar a vida com mais cuidado, não achar que tudo a gente pode deixar para depois. Às vezes o depois não existe. Então, aproximou muito a minha família. Você conhece um pouco a minha família. Eu sou muito ligado à minha mãe e aos meus 3 irmãos. Então, eu prefiro olhar pelo lado bom. E o meu pai segue comigo. Ele é o cara que eu fecho os meus olhos, converso com ele. Agora, no dia 14 de dezembro, que ele faria 70 anos, eu estou lançando um livro que chama Conversas com Meu Pai, que justamente expressa um pouco essa presença que ele tem na minha vida. Como um conselheiro, como alguém que faz parte das minhas reflexões e que tem me acompanhado. Já tem local? Eu escolhi não viver reclamando dos destinos que Deus determinou para a minha vida e para a vida da minha família. Então eu prefiro agradecer os 12 anos que eu tive com meu pai ao meu lado do que passar a vida inteira chorando os 30 que vai completar agora de ausência. Não é fácil, né? Não é fácil, mas... O lançamento do livro já tem algum local? Não, a gente ainda não definiu. Seria agora dia 6 de outubro, porque seria a data que comemora 30 anos do falecimento do meu pai, mas justamente para expressar isso que eu estou lhe dizendo, de que eu prefiro comemorar os 12 anos que eu tive com ele do que os 30 que eu já convivo sem ele, nós decidimos fazer no dia do aniversário, que é o dia 14 de dezembro. Muito bem.
Vamos entrar agora na área política. Vamos lá. Qual foi o motivo que te despertou para que você pudesse ingressar na política, na sua juventude? Paulo, sempre me perguntam isso e eu digo que eu nem sei se algum dia da minha vida eu não tive dentro da política. Talvez essa perda do meu pai, o senso de responsabilidade com a minha família tenha sido despertar disso, né? Eu sempre fui o capitão do meu time de vôlei da escola, o representante da minha sala na escola, o presidente do Grêmio da minha escola, o presidente do centro acadêmico da minha faculdade, virei advogado, tornei-me presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Então eu sempre tive muito presente, eu nunca consegui acreditar que é possível construir uma felicidade individual. Eu entendo que a felicidade é coletiva. Ninguém vive numa ilha de felicidade cercado de sofrimento, de injustiça, de guerra, de intolerância. Então nós precisamos entender que a felicidade plena passa por um projeto coletivo de felicidade. Então acho que é isso que me impulsionou e me levou para a política. A política partidária surgiu na minha vida quando eu entrei na universidade. Eu ouvi uma palestra de um professor, o professor João Braga, que era meu professor de Direito Constitucional, e ele falava da importância dos jovens participarem da política, se filiarem aos partidos, e eu decidi me filiar a um partido. E ali acabou que o mais próximo, por conta da militância, da força que tinha à época na universidade, foi o PCdoB, e eu me filiei no PCdoB, onde eu fiquei 16 anos militando. Eu não me arrependo de quase nada que eu fiz na minha vida. Bacana. Marcelo, nas últimas eleições, você teve uma votação bem expressiva, né? Você teve 179.758 votos. Tu se surpreendeste com essa votação? Paulo, a gente sabia que ia ter uma votação grande, na certeza de que parcela da população do Amazonas clama por o surgimento de novas lideranças, pelo início da transição da política aqui no nosso estado, né? Isso é um processo. Se nós lembrarmos, o Issa teve 10% dos votos em Manaus. O Henrique, em 2012, teve 15% dos votos em Manaus. E eu, em 2014, tive 17,5% dos votos em Manaus. É crescente o sentimento de parcela importante da população de que chegou a hora de construir uma transição, de uma nova geração começar a assumir o protagonismo da política. Então a gente esperava uma boa votação. Agora, óbvio que o resultado foi surpreendente a todos. Eu tinha 1 minuto e 52 de televisão, muitas dificuldades materiais, disputando contra o governador no cargo e contra alguém que tinha sido já governador 2 vezes, prefeito, senador, líder da presidente no Senado. Então o cenário era muito difícil. E nós acabamos tendo um resultado que foi a maior votação da história de uma candidatura alternativa. Eu costumo lembrar que o prefeito de Manaus foi candidato a governador e não alcançou 5%. Né? Acho que não alcançou 4%, acho que teve 3 e alguma coisa. Isso foi em 2006, não foi, Marcelo? Dos votos. Então, foi um resultado importante que simboliza um desejo do Estado do Amazonas, em especial da cidade de Manaus, de que se inicie a transição na política aqui. Nós não podemos estar em 2015 sendo governado pelo prefeito de 1988 e, infelizmente, com a mesma cabeça de 1988. Nós precisamos fazer a transição para a modernidade, para a qualidade da gestão, para a eficiência administrativa. E eu espero, de alguma forma, fazer parte disso e que você também, de alguma forma, faça parte disso como cidadão e como militante político que você é. Vamos lá. Marcelo, no segundo turno das eleições ao governo do ano passado, você apoiou o atual governador José Mello enquanto era candidato. Você tem alguma relação de amizade? Você aprova o governo dele? Qual a sua opinião do governo José Mello? Primeiro, todos que acompanharam a minha decisão no segundo turno, eu fiz o que não é tradição no segundo turno no Amazonas. Em regra, no segundo turno do Amazonas, o candidato vai de malicuia para a campanha de alguém que passou para o segundo turno. Eu declarei meu voto ao governador José Mello, mas não gravei programa de televisão, não fui para o palanque dele e firmei o compromisso que cumpro de que não participaria do governo dele, de que preferiria manter minha atitude independente e fiscalizadora. Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que me pedem para avaliar o governo do governador José Mello, eu costumo dizer o seguinte, Paulo, o governador, no ponto de vista do equilíbrio fiscal das contas do Estado, ele está fazendo o que tem que ser feito. Nós precisamos apertar o cinto. O Estado não é uma máquina de fazer dinheiro. O Estado só pode fazer o que cabe dentro do seu orçamento. Ele não pode gastar mais
do que arrecada. Mas eu não posso elogiá-lo por isso, porque ele foi parte de quem desequilibrou as contas do Estado, que já vem desde lá de 2009 gastando mais do que arrecada ano a ano. Uma hora essa bomba tinha que estourar, e ela estava prestes a estourar. Eu vejo que ele tem um esforço e a boa vontade de desarmar essa bomba, com medidas às vezes até impopulares. Agora, obviamente, é difícil você avaliar um governo num cenário econômico tão complicado, num cenário de desequilíbrio fiscal absoluto provocado por eles, né? E, portanto, com incapacidade de avançar nas ações do ponto de vista social, educacional, de saúde pública e tudo mais. Então, a população tem reclamado muito e eu, como cidadão, me ombreio com a população. Tá certo. Marcelo, nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos assistir? E aí, Paulo Pacheco, beleza? Quero te parabenizar aí pelo teu programa Fala Sério aí na TV Tiradentes e gostaria de fazer uma pergunta aí para o nosso amigo Marcelo Ramos. Marcelo, no sim e não da crítica, o dirigente partidário professor Tássius Fernandes afirmou que você não cumpriu com a sua palavra, que seria anunciar sua escolha partidária após o TSE julgar e autorizar o registro da rede. O que aconteceu? Você traiu a Rede Sustentabilidade? Conta pra gente. Grande abraço. Bem, Arthur, você é um militante político como eu, foi candidato já, conhece como as coisas funcionam na política, mudou de opinião algumas vezes, você era de um partido, passou para outro, isso é absolutamente natural nesse sistema partidário nosso, absolutamente frágil e inconsistente como é o sistema partidário brasileiro. Em relação ao Tássius, o Tássius já me elogiou tanto, já me ajudou tanto, que eu acho até legal que ele ganhe os segundozinhos de fama dele e as minhas custas. Eu tenho um carinho pelo Tássius, tenho um carinho pela rede, torço para que a rede dê certo, agora eu escolhi o meu caminho. Eu entendo que o Tássius me quisesse na rede, por conta da minha trajetória, do que eu represento eleitoralmente hoje. Mas não é ele que decide o caminho que eu vou seguir. Quem decide o caminho que eu vou seguir sou eu, ouvindo as pessoas, ouvindo a minha família, ouvindo as pessoas que me querem bem. Então, eu prefiro não polemizar com a rede, eu estou feliz com a constituição da rede, acho que é um partido horizontalizado, que pode simbolizar para o futuro um bom modelo de organização partidária, torço para que dê certo. Agora eu escolhi o meu caminho, democraticamente escolhi o meu caminho. Não me cabe julgar aqueles que decidiram se filiar à rede. E não cabe a quem se filiou em outro partido julgar a minha decisão. A minha decisão cabe o julgamento às pessoas que confiam em mim, que acreditam em mim, ao povo do Estado do Amazonas. Aos que têm a sua escolha, não podem querer fazer o julgamento da minha. Então, eu respeito o Tássius e não vou entrar nesse tipo de provocação. Marcelo, você era do partido do deputado Serafim Correia, o PSB. E você saiu do PSB, passou um tempo sem partido e ingressou no Partido da República do deputado federal Alfredo Nascimento. Qual foi o motivo da saída do Partido Socialista Brasileiro? Você não vai responder agora essa pergunta não, tá? Você vai responder no próximo bloco. Já já a gente volta.